E aí, pessoal, tudo bem? Agora começam os nossos conteúdos paralelos. Então a gente vai agora... vou me sentar aqui mesmo. A gente vai fazer uma série de painéis aqui, né? Então, o primeiro a gente vai falar agora com o pessoal da Wahala, para contar uma história de parceria e de conectividade de soluções que eu acho muito legal. Tá bom. Vou falar só sobre isso e eles vão contar toda a história. Queria chamar aqui André Papaleu e o Ikeda, por favor. Gente, vou fazer o seguinte, vou deixar vocês se apresentarem, né? Falei um pouquinho, principalmente um nome diferente, né? Estou com as minhas questões aqui, ó, mas a primeira queria que vocês falassem, né, o papel de vocês dentro da Wahala e qual que é a história da Wahala. Tá bom, pessoal, bom dia, obrigado pela presença. Sou André Papaleu, eu sou o CEO da Wahala. A Wahala é uma food tech que tem 3 anos de mercado. O que a gente faz é redefinir a ligação entre pessoas, né, indivíduos, nós com as marcas de food and beverage, entre nossos clientes da Starbucks, TGI Fridays, Subway, Italy e outras marcas que vocês gostam e conhecem muito. E essa relação é a relação Omni através de marketing digital 1 a 1. Eu sou o Claudio Ikeda, eu sou o CTO da Wahala, né? Então, obviamente, estou aqui desde a fundação aqui da Wahala e estamos aqui, né, construindo uma plataforma que, ao nosso ver, é bastante diferente e a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que a gente fez de diferente. Né? Exatamente. Legal, gente. A gente tem oportunidade aqui nesse painel de, inclusive, né, quem estava no keynote do David Mutter, que ele fala muito sobre a visão de negócio orientando, né, a iniciativa de API, então a gente vai poder extrair essas duas visões do que é o projeto Wahala. Eu queria primeiro que a gente falasse, bom, beleza, então a gente já falou o que é o Wahala, mas que projeto é esse? Qual que é o objetivo final pensando em negócio? Tá bom, vamos lá, pessoal. O que está acontecendo hoje no Food and Beverage, né, é uma transformação digital muito acelerada. Vocês todos acompanharam com a pandemia, isso teve que se acelerar muito, né? Principalmente em cima do papel que o iFood, que Rappi, todos os DSPs eles causaram nessa indústria, uma indústria que não se digitalizou, que ela estava muito atrasada, e ela fez 10 anos em 2 anos. Então, o grande desafio foi conhecer o cliente, quem é o teu cliente, em todos os aspectos das experiências que ele tem com a marca. Quer seja no ponto de venda, quer seja através de um aplicativo de delivery, quer seja num curbside, num drive-thru, no e-commerce. Precisava se conhecer esse cliente, dar experiências para ele, dar alternativas de conveniência e capturar os dados dessas experiências. Só que essas experiências, pessoal, elas ocorrem em sistemas diferentes, muitas vezes legados, muitas vezes plataformas totalmente heterogêneas. Então, existe uma necessidade de integração do dado em tempo real, em múltiplos canais, muito grande. Tá? E foi por este motivo que a gente fez a parceria com a Sensidia. Depois o Ikeda vai explicar tecnicamente como isso ocorre. E foi o grande desafio que as marcas clientes vieram nos procurar para resolver. Então, exemplo da Starbucks, por exemplo. Muitos de vocês já devem ter o app, né? Se não tiver, por favor, baixem o app da Starbucks. O que a marca quer, né? Através de conhecer o cliente, saber das informações de comportamento desse cliente, gerar conveniências, avisar esses clientes no tempo certo, na quantidade certa, no momento exato, para ele voltar e consumir na marca. Né? E com isso, gera um aumento de receita, gera um engajamento muito maior, gera um grupo de clientes leais e gera um consumo recorrente, que é o que todos nós queremos. Tá? Então, esse é o grande objetivo de negócio dessa transformação.
Só que tem outros aspectos aí, né, Ikeda, de integração da plataforma e técnicos que a gente tem que explorar, né? Sem dúvida. Acho que o grande desafio que a gente tem é que, apesar, né, de uma transformação digital acelerada, essa é uma indústria que tem grandes players que têm stacks verticais, né? Então, praticamente, você não conecta nada a nada, né? Então, você pega os líderes, principalmente de POS e de tecnologia, você quer fazer uma plataforma omnichannel ligando a marca A, um componente da marca B, simplesmente você não tem APIs, você fica ali se degladiando, né, com a dificuldade de conseguir conectar coisas. Foi aí que, né, a gente teve o desafio em 2019, né, a Starbucks ela decidiu que só ia suportar Estados Unidos e China, com a sua arquitetura que na verdade foi desenvolvida com a Oracle, e ela abriu a possibilidade, né, para os países desenvolverem sua própria plataforma. E o problema é que tinha tempo, né? Eles definiram um sunset de 5 meses e a gente tinha 5 meses para criar algo, entregar algo e botar no ar e fazer o ETL de todos os dados, né? E a gente fez, né? A gente foi o único país do mundo que fez isso usando open source, né? Então a gente não usou nenhum dos grandes fabricantes, a gente praticamente desenvolveu toda a stack e a Sensidia teve um valor crucial, né? Porque de verdade, você imagina, a gente tem, apesar, né, de parecer um programa de loyalty por trás, você tem todo um sistema financeiro, né? Você tem uma wallet, que é First Data, você tem sistema antifraude, você tem o sistema de pagamento, você tem Vault, você tem todos os componentes, né, de Open Finance dentro do aplicativo da Starbucks, e tudo isso precisava de uma orquestração, né? Então, desenvolver as APIs, fazer a orquestração de chamada, né, dos aplicativos e conseguir replicar a experiência foi uma experiência muito exitosa, né? E conseguimos, né, fomos o único país do mundo a conseguir completar a experiência dentro de 5 meses. E hoje o Ahala é a única plataforma global, né, homologada pela Starbucks para deploy em qualquer Starbucks do mundo, né? Então, mesmo hoje, né, tirando a stack da Oracle, nós somos a única stack autorizada a um deploy global. Então aí, Marcílio, cada vez que a turma vai lá tomar um caramelo macchiato, tem Sensidia embarcada, né? Além da... Você sabe que a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu tomei café com o pessoal da Ahala, obviamente a gente foi tomar café no Starbucks e eles não se identificam, né, com eu sou o CEO da Ahala, nada disso. E aí eu tava na fila e a moça falou, amor, espera um pouquinho aí que o sistema caiu. Aí eu fiquei no misto se eu sacaneava com ele ou se eu perguntava se era algum problema na API. Aí eu entrei em contato no time de suporte, tá tudo bem aí com a instância Starbucks? Não, tá tudo bem. Então tá, então não tem nada a ver com a API. E sim, né, a gente está nessa jornada, principalmente na jornada de pagamento. Mas agora, recentemente, a gente está indo para uma visão mais, uma solução mais white label, que vai ser oferecida globalmente, em outras marcas e outros países. E aí, a gente não está falando de API Management. Não. A gente está falando de iPaaS, né? Então, hoje, quem estava na plenária, vocês viram que a gente lançou, né, a plataforma de integração da Sensidia com a série de conectores prontos. A gente acha que isso é um movimento de expansão da solução para ser mais completa, não só para API Management. E um dos primeiros usos da plataforma de integração, no contexto de iPaaS, é exatamente dentro desse projeto. Ikeda, quais são os principais drivers que fizeram a gente ir além do API Management para um modelo mais iPaaS? Aí, dando sequência ao desenvolvimento da plataforma, né, então a gente continua, né, com os princípios de realmente fazer uma plataforma open, né? A gente não pode usar o nome Open Food porque esse nome já foi tomado, mas infelizmente, né, o correto seria isso, né? O que seria o Open Food? Imagina que a experiência transformada, ela não tem mais aquela fila, o caixa e aquela fricção de consumo, né? As lojas vão parecer muito mais como uma Apple Store, né? Vai ser uma coisa onde o vendedor, na verdade, ele é um consultor. E você vai pedir pelo seu celular, por um quiosque, por qualquer meio de um IoT, e tudo vai chegar a você de uma forma fluida, né? Você não vai mais ficar em fila de nada.
E essa evolução, né, da solução Starbucks para uma plataforma é onde a gente está colocando o iPaaS, né? Então, de verdade, quando a gente desenha uma plataforma open, multicanal, e com a pretensão realmente de manter uma conectividade por APIs, REST e com toda uma possibilidade de um ecossistema em torno de nós, a escolha do iPaaS foi, né, a mais natural, até pela relação e pela confiança que a gente tem na Sensidia, desenvolver esse produto com a Sensidia, ser o primeiro cliente da plataforma iPaaS e conseguir fazer, né, use case exatamente que a gente agora está evoluindo. A gente comprou o Italy recentemente, né? E a Wahala está provendo exatamente a nova solução digital. Então, você imagina, vou ter e-commerce, quiosque, aplicativo, fila virtual, assinatura de vinho, delivery multiponto, né? Você compra num ponto e pega no outro, experiência de loja de aeroporto, onde você faz o seu supermercado e antes de você chegar em casa, né, você já tem ali num ponto na sua rota um lugar que você possa pegar suas compras. Então, assim, essa experiência só é possível se eu embarcasse, obviamente, um API Gateway, né? E, obviamente, né, alguém do time pode dizer, pô, por que você não faz um API Gateway, né? Mas, de verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Fazer uma plataforma low-code, com capacidade de integração de múltiplos players e a gente conseguir prover isso, né? E a nossa intenção realmente é ter integradores, ter ASVs e empresas que vão integrar essa plataforma central para todo o mercado. Só se entrega fazendo, né, juntando a capacidade de prover o API Gateway Open da Sensidia com essa nossa capacidade de conhecer o mundo food e integrar a experiência, né, que vai nos levar a essa experiência Apple, né, que ainda não existe, mas de verdade é o que se deseja. E, Marcílio, tem toda a questão de volumes também, né? Pessoal, vocês têm que entender esse mercado, né? Imagine os nossos clientes, né? Vamos pegar aqui 3 grandes, Starbucks, Subway. Só entre Starbucks e Subway hoje são 2.000 lojas no Brasil. E se você pega os aeroportos, que são nossos clientes também, que é o Brasil Airport Restaurants, que opera as áreas de alimentação do aeroporto de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Congonhas, Guarulhos, Galeão, Brasília, Belo Horizonte, são 125 milhões de pessoas por ano passando lá. E se alimentando, bebendo, comendo. São isso aí, pessoal, dá mais de o quê? Umas 50 milhões de transações por mês. E tem que segurar. Não é como o Ikeda colocou muito bem, né? O importante para a Starbucks não é que você compre o café na loja, é que o café dentro do copo seja Starbucks. Como é que ele chegou ali não interessa. Mas o volume de transações que a gente tem que segurar por trás é muito grande. E quando você toma esse café, quando o café entrou no copo, quer que ele tenha vindo pelo aplicativo que vocês usam ou na loja ou de um e-commerce, ele passou por uma série de integrações que tem que acontecer e uma vez que ele entrou e eu vendi, eu tenho que contabilizar, eu tenho que atualizar o inventário, eu tenho que pagar as taxas, eu tenho que cuidar da operação. Então, não é só o mundo da frente de loja que essa API ou todo esse cabedal tecnológico ele soluciona. Ele soluciona a integração com outro mundo, que é um mundo super heterogêneo. Cada uma dessas marcas, cada um desses clientes tem o seu RP, tem o seu back-office, né? Nós colocamos aqui um dos primeiros desafios nossos é integrar com um dos maiores players do mundo de PDV, que é a Oracle, e a gente está integrando com a Sensidia. Então, a questão de volume, pessoal, é muito importante, tá? Porque são muitas transações, muita coisa a ser processada, e como ele falou, não pode cair, né? Está na fila. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Eu queria depois entender como que... Porque isso se torna uma plataforma que pode ser feito um go-to-market global depois. A gente vai falar sobre isso. Não, sem dúvida. Antes, eu queria saber o seguinte, como que a gente pode perceber, positiva ou negativamente, na experiência do cliente? Então, vocês falaram de algumas marcas, né? A gente tem Subway, né? Onde uma das propostas é você ser rápido ali, né? Sim. Vocês conseguem perceber pontos positivos e pontos de risco na experiência do cliente, no qual esse tipo de plataforma pode ajudar? A experiência Subway, eu acho que é uma
uma bela discussão, né? Porque a gente está lidando com os paradigmas, né? Por exemplo, todo Subway tem aquela geladeirinha, né? E as pessoas achavam que a experiência era ficar olhando o tomate. Aí você fala, pô, será que o tomate tá bom, não tá bom? E foi a primeira marca que disse, olha, quebrando paradigmas, vamos fazer uma loja automática, eu quero quiosques, vamos eliminar a geladeira e vamos fazer a seleção dos itens totalmente por uma experiência digital. Eu vou tomar o risco, né, de fazer a inversão da experiência. Você vai comprar pelo quiosque e você vai lá e pega o seu sanduíche. E não mais você vai lá e monta o seu sanduíche e depois você paga, né? Eu acho que assim, parece uma coisa pequena, né? Você fala, mas é óbvio, né? Não, não é óbvio, porque para um operador, o que o operador tem como regra? É ordem e disciplina, né? Então fala assim, olha, se sempre deu certo, se eu vender 100 vezes a mesma loja, vai dar certo 100 vezes. Então assim, o risco de você mudar a experiência é uma coragem, né? Porque de verdade uma marca global, né, consegue ter 40 mil, 50 mil restaurantes exatamente por replicar sempre a mesma experiência. E o Brasil, de novo, né, vai ser o primeiro país a ter uma loja 100% digital. Então assim, é um paradigma. A gente lida com isso todo dia, mas muda a experiência, né? Então aqui a gente vê, né, quanto que o quiosque entrou na vida de todo mundo, né? Não sei se vocês se lembram, né? McDonald's, 2 anos atrás, o quiosque era um objeto estranho na loja, né? E hoje o objeto estranho é o caixa, né? Porque você nem sabe para que tem o caixa, né? Que ninguém usa mais. Então, assim, esses são os paradigmas que a gente lida. E, obviamente, né, como alguém já correu o risco de pôr um quiosque numa loja, a gente espera que seja um pouco menos traumático. Mas, de verdade, é sempre um risco, né? É uma mudança de estratégia, né? E no caso do outro cliente nosso, que é o Starbucks, é o contrário, né? Vocês vão ver cada vez mais o trabalho na experiência e na hiperpersonalização. Tá? O Starbucks se orgulha do atendimento do barista, né? Que você vai lá e leva, às vezes, muito tempo para fazer um pedido super personalizado. Só que agora não é só aí. Vai continuar existindo isso, mas essa hiperpersonalização ela vai ocorrer em todos os canais. E muitas vezes de forma automática. Nós estamos fazendo já para Starbucks o marketing 1 a 1. Então você imagina uma marca com milhões de clientes cadastrados num loyalty, você ter campanhas personalizadas. Hoje nós estamos lançando mais de 2 campanhas diferentes por dia. É praticamente uma campanha por turno que a gente está colocando. Quer dizer que o meu aplicativo do Starbucks lá, quando eu vejo as estrelinhas que vem para mim, não é a mesma que vai para a Bruna. É diferente, porque ela toma um tipo de... Não é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma. É a hiperpersonalização, porque aí a gente... integrando as informações e conhecendo o cliente, eu sei que o Heitor ali mora no Itaim, eu sei que ele é um tomador de caramelo macchiato, que ele come pão de queijo e come um brownie 3 vezes por semana. Eu sei que ele vai segundas, quartas e sextas às 9 da manhã. Eu tenho toda essa informação minuto a minuto. E eu sei também o que o Ikeda consome, o que você consome. Então as campanhas elas são direcionadas para isso. Então você imagina uma marca nessa hiperpersonalização, imagina só, qualquer marca, pode ser clientes nossos ou não, quanto eles gastam em mídia hoje, em campanha? Tá? Google, Insta, Meta, o que for. Quanto eles gastam em mídia? Vamos supor que eles gastem 10 dinheiros por mês em mídia e vão ter uma conversão X. Com a nossa plataforma, a gente gera audiências para as campanhas muito mais qualificadas. Então, ele gasta os 10 dinheiros, só que ele vai ter uma conversão 2x, às vezes 3x. E dependendo que tipo de conversão você quer. De repente, o Ikeda na loja dele, ele está precisando de volume. Então, eu tenho campanhas que geram volume. O Marcílio, na loja dele, ele quer ticket médio, ele quer aumento de ticket médio. Eu tenho campanhas que geram aumento de ticket médio. Eu tenho campanhas que podem gerar mais recarga no meu aplicativo. Né? O Ikeda mencionou aqui o wallet, eu posso recarregar mais dinheiro no meu wallet para usar universalmente. Então, a gente usa essa hiperpersonalização para isso.
E, claro, com esta conveniência que é comum às outras marcas que o Ikeda mencionou da Subway. Nós vamos quebrar um paradigma no Brasil, eu não posso dizer a data ainda, mas é bem rápido, tá? Nós vamos lançar logo um autoatendimento no Starbucks, tá? Que é uma coisa que não se escutava falar. Quer dizer, nós não, né? O Starbucks vai fazer um autoatendimento e vai usar a Walhalla como plataforma. E isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Mas vai ter conveniência, vai ter o loyalty, vai ter personalização. Excelente. A gente está falando aqui de uma solução que já está sendo criada e sendo usada por essas marcas fantásticas, né? Então a gente tem Starbucks, a gente tem Subway, tem o Italy, inclusive em ordens de escalas completamente diferentes, né? Sim. O que é mais legal ainda, que mostra que pode ser aplicada no high-end e pode ser aplicada num ticket médio muito menor. Queria falar um pouquinho de go-to-market, ou seja, quais são as empresas ou tipo de mercado no Brasil e fora que aqui a gente está falando de uma solução que ela usa o iPaaS Ascensid embarcado, mas no final é uma solução de negócio, né, da Walhalla. Quais outros mercados, e pode dar exemplos de empresas que poderiam usar esse tipo de solução aqui no Brasil e fora também? Tá, são duas coisas que estão acontecendo, tá? Primeiro eu vou falar que essas marcas são tão grandes que são nossos clientes hoje no Brasil, que elas são um mundo à parte, né, Ikeda? Então, eu e o Ikeda, ultimamente, a gente tem tido conversas com essas marcas em outros mercados, tá? Mercados na América Latina. Em outros países. Em outros países. Mercados na América do Norte, mercados na Ásia, mercados na Europa, que os desafios são os mesmos. A conexão com os outros provedores são as mesmas. E muitos deles têm opções diferentes de resolver esses problemas ou não. Então, quando a marca adota, quando você fala com um Starbucks e você consegue vender dentro do Starbucks, não é simplesmente uma relação de cliente-fornecedor. Você tem que ser homologado. Se perguntarem para ele quanto tempo que ele levou conversando com o pessoal de arquitetura global da Starbucks, foi gigantesco. Então, dentro dessas marcas que a gente está aqui no Brasil, já tem uma possibilidade de go-to-market. Esse é a primeira. Todo o mercado que tem produtos de food and beverage, ou de mesa, ou de balcão, que tenham franquias, ou mesmo sem franquias ou loja própria, seria um mercado hoje para o Walhalla, tanto aqui no Brasil quanto fora. Tá? Aí o Ikeda pode até falar um pouco o que a gente está fazendo para poder atender lá fora, Ikeda, com as parcerias e tudo. Eu acho, né, que a beleza é essa, né? Às vezes a gente acha que a gente está no Brasil, né? A gente é um mundo à parte. Mas, de verdade, às vezes a gente resolve um problema aqui que serve para um monte de gente, né? E é muito interessante quando a gente começou a conversar com as Big Four, todas as marcas de consultoria, a carência do mercado, né? Tipo, o que mais se vê é vertical stack, né? Então você fala, cara, não dá mais para usar um POS que só fala com ele mesmo. Não dá mais para, né, ter algo que para eu conectar um iFood a um Rappi eu preciso de um tablet, né? Fala assim, como assim um tablet, né? Você fala assim, não, é porque não integra. Você fala, nossa, mas imagina o coitado lá na loja, né? Louco com uma fila e um tablet pingando ordem, ou, não sei se vocês viram um vídeo do Debete, né? A metralhadora da impressora do iFood, né? Cara, não é impressão, é papel voando, é um negócio assim apavorante, né? Então você fala assim, gente, como é que você lida, né, com esse universo que a gente está falando? E, para nossa surpresa, né, a gente descobriu uma carência muito grande dos players de consultoria, e estou falando das grandes, né, das maiores, e mesmo das empresas de tecnologia. E recentemente a gente está exatamente nesse processo de fechar essas alianças para o go-to-market global, né? Então o que a gente descobre é, primeiro, realmente tem 10 players globais que fecham o mercado. Então, assim, 10 grupos de food and beverage
detém 80% de todos os restaurantes do mundo. É um negócio assim que não dá para acreditar, né? A primeira tentação sempre é a cauda longa, mas você descobre que é um mercado enterprise, você tem que conseguir entrar nas grandes marcas, né? E nas grandes marcas, aí sim você não tem um oceano vermelho, porque você tem os grandes players, porque as grandes marcas compram as grandes marcas, e, na verdade, o que acontece? Ou você se junta a elas, ou você complementa elas, né? A pior coisa que você pode fazer é você querer brigar com uma marca que são as grandes. E aí a gente encontrou muito espaço, né? Do tipo, você pode falar com uma Oracle, você pode falar com uma SAP, você pode falar com N players. Todos eles nasceram vertical stack, mas eles não querem morrer vertical stack, eles sabem que vai ser a morte deles. Todos eles querem transformar o stack deles em aberto, mas para isso eles precisam de ISVs que façam isso e que tenham capacidade global. E é esse espaço que a gente está encontrando, né? Então, quando a gente está lá com a Oracle, e em breve a gente deve ter produtos anunciados com eles, e com a SAP, com todos os players, é incrível, né? Você fala, pô, uma marca como a SAP, por que raios vai querer fazer um produto com o Valhalla, né? Essa é a realidade, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a SAP não tem um frente de loja no Brasil, né? Ele não está localizado para o Brasil, ele não tem uma solução para o Brasil, ele tem integração com os players e a gente está implementando o SAP, né? O RISE no Brasil. É desesperador os conectores e a integração do frente de loja com o back-office. Não existe. Praticamente a gente está construindo a ponte para a SAP e isso vai virar um produto. Então você fala assim, nossa, né? Fala assim, é isso. Imagina que para você fazer uma conexão de um frente de loja, você precisa de 5 conectores com o SAP. Você fala, gente, e se der pau em 1 ou 2, onde que eu vou saber que parou o negócio? Não sei, entendeu? Então, assim, como é que eu crio um painel único com todas as integrações, com um API Gateway, enxergando todos, para eu até saber, pô, qual que é o SLA de cada um, o que caiu, o que não caiu, e o que integra em quê? Então, esse é o go-to-market together, né? Então, eu posso chamar assim. Né? E, Marcílio, tem um ponto importante, tá? Para o pessoal entender. Tem uma métrica dessa turma de Food and Beverage que é chamado Innovation to Cash, né? É o intervalo de tempo onde você teve uma ideia, inventei um café novo, inventei um sanduíche novo, um hambúrguer novo, teve a ideia. E essa ideia, o intervalo de tempo até você ter essa ideia gerou o primeiro dólar no faturamento na ponta. Pessoal, vocês não imaginam o tempo que é isso. É ridiculamente grande. E com as integrações que nós estamos fazendo, a gente está conseguindo reduzir o Innovation to Cash. Está conseguindo reduzir o Innovation to Cash. Porque muitas vezes o produto está pronto, aí você tem uma rede com 2.000 lojas. 2.000 lojas. Aí, dependendo da região, tem preços diferentes, tem descontos diferentes, canais... Não tem supply, né? Ou não tem supply. Qual é o canal, o preço do iFood, o preço do Rappi, qual é o preço aqui. E se você conseguir fazer isso de forma automática, seamless, né, para toda uma rede ou todo um grupo de redes, é um absurdo o ganho que eles têm. Então, o que nós estamos tirando de COGS dos nossos clientes é impressionante. Nós estamos provendo não só para eles aumento de receita, aumento de margem, a frequência, né? Mas nós estamos tirando muito custo da operação. Muito custo da operação. E aumentando o custo de oportunidade, que é receber receita antes do tempo. Tá? Tá, então, eu acompanhei nessas conversas. A gente está falando de soluções aqui que não estão entrando para substituir o POS da Oracle, etc. Até pode, tá? Se vocês quiserem, a gente consegue também substituir, mas não... Mas o posicionamento, ele está muito mais parecido com o canivete suíço. E aí, que né, garante a integração. E no painel, quando a gente falou de Open Business, a gente falou sobre a questão do Open Delivery. Que, por exemplo, um dos gargalos é que hoje o iFood ele concentra muito, mas ainda tem uma possibilidade de abertura maior, principalmente se esses dados fossem padronizados e facilitasse e acelerasse o lançamento de novas soluções de delivery. É o Open Food aí que ele falou. Exatamente. Esse é o Open Food. Esse é o Open Food. Hoje, a gente... de cardápio e tudo isso. Por exemplo, a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, é um cliente da Sensidia que está liderando a padronização para o Open Delivery, que é como que eu me integro com esses canais.
Todas as plataformas de delivery estão super atraídas por isso. Obviamente, não é tão atrativo para o iFood, porque isso facilita que outras plataformas entrem. O que isso traz de aceleração nesse movimento de Open Delivery na solução de vocês? Pensando no canivete suíço, quais são as armas que ele habilita para, por exemplo, o Starbucks que vai usar essa solução? O que acontece é que, de verdade, essa solução que a gente chamava de full, né, que é o iFood, ela passou por uma realidade agora que é quebrar o iFood em 3 componentes básicos, né? Que é o motoqueiro, basicamente, o marketplace, que é o e-commerce, e o OMS, que seria essa integração com os POS e tudo que tem dentro do restaurante. De verdade, o que acontece? O custo hoje da full platform ela é muito pesado para o restaurante, né? Praticamente você custa a margem da comida, né? Então você fala assim, quando você compra no iFood, teoricamente deveria ser mais caro, por quê? Porque a margem do restaurante ela é altamente impactada pelo custo da plataforma, né? E aí o que foi a tentativa da Brasel, que eu acho que é bastante positiva, é exatamente de estandarizar menus e tudo e prover essa coisa de quebrar a plataforma em pedaços. Então, por exemplo, por que hoje existe o Ahala e é possível fazer como você falou, esse meio termo entre as plataformas? Eu posso comprar a entrega do iFood, posso comprar a entrega do Rappi, mas não comprar o OMS, posso usar o OMS do Ahala e eu posso comprar o marketplace do Ahala, por exemplo. E aí eu reduzo esse custo, por exemplo, para 1/3, 1/4 do custo da plataforma. E aí a tecnologia volta a ser viável, né? Porque do custo que hoje é a plataforma, ela estrangula demais o ponto do COGS aqui do Papaléu. Ninguém tem um business que não tenha lucro, né? Seria a morte. Mas a nossa visão é exatamente preservar a lucratividade dos restaurantes, provendo que essa competitividade de componentes independentes e deixando a escolha da marca, qual player de entrega que ela quer usar, qual é o marketplace que ela quer usar e qual é, né, o componente central de gestão de restaurante que ela quer usar. Então, essa é a mágica que a gente está, né, nesse momento, né, que é uma discussão grande, né? Você vê que o iFood tem um percentual muito dominante desse mercado de como é que você encontra o lugar a sol global, né? Então, você vai para o mercado americano, por exemplo, isso daí é muito mais claro, né? Tem players que só fazem exatamente o meio. Ele não faz o POS, ele não faz a entrega, mas ele faz exatamente o middleware, que é onde a gente quer se instalar, né, nesse mercado. E não faz muito bem, né? Graças a Deus. Exatamente isso. Então, a gente bem. já tem empresas que se propõem a fazer esse middleware. O que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo diferente? Então, primeiro, a gente já tem uma conexão para a Oracle. Primeira pergunta, antes de falar de diferenciação. Quais são os próximos? Como é que está o roadmap de conectores aí para a plataforma? Acho que não tem muito jeito, né? A gente vai ter que se conectar a todos, né? Então, assim, Oracle é o líder. Beleza, estamos, né, próximos com a Sensidio aqui de terminar a conexão. Qual é o próximo? NCR. Não tem jeito, NCR, né, é líder global também, a gente vai ter que se conectar em NCR. E vai vir Lynx, vai vir, né, outras marcas, Bermatec, a gente vai ter que fazer conectores para todos, né, que é um desafio muito parecido com o da Sensidio, né? Você tem que se conectar a um grande grupo para você poder se dizer universal. Agora, eu acho que não é só, né? Tem também a questão dos meios de pagamento e essa questão das wallets e do Open Bank e de tudo isso daí. Então, assim, a gente não quer só, obviamente, reinventar essa integração com os frentes de loja, mas também de como é que a gente faz pagamento sem fricção, como é que a gente identifica o usuário, né? E você não precisa mais botar uma senha, você se identifica com a sua face, com o seu dedo, com outros tipos de biometria que a gente possa inventar. E, né, discussões também de tokens universais, né? O token, como é hoje, ele talvez tenha que ser reinventado, né? Porque, de verdade, você pega o aplicativo. É óbvio que você quer entrar lá e pagar, né? Você não quer botar a tua senha, você não quer se logar. Só que o token persistente é um problema no omnichannel, né? Como é que eu
persisto o token, né? O Marcílio está usando o aplicativo, bato ali no quiosque, ele te olha e fala, não, é o Marcílio. E eu vou deixar você terminar o seu pedido por lá. Esse é o nosso desafio, né? Então, o nosso desafio é omni-desafio também, né? É que aqui, pessoal, a gente está dando alternativas, né? Mas se vocês olharem a nossa plataforma, por que essa integração universal é importante? O que um cliente desse, uma marca poderosa dessa, até outras, alguns de vocês aqui, por exemplo, podem ter? É o dado do cliente, é o data lake, é o controle em cima do data lake. Vocês têm o triângulo mágico do varejo. CPFs comprando SKUs em CNPJs. Ninguém tem isso, só o varejo tem. Então eu vou ter uma pessoa comprando um café ou um sanduíche num canal. Isso é o que interessa. Tá? E esta propriedade é da marca. Esta informação é da marca. Esse dado, dependendo do opt-in de cada um de vocês, vai ser enriquecido. Então, você vai ter um data lake. Não sei se vocês repararam, eu falei alguns números aqui, mas só os clientes que passam pelas marcas, só os consumidores que passam pelos nossos clientes de aeroportos, são 125 milhões de brasileiros por ano. É basicamente metade, um pouquinho mais que a metade da população. Olha o data lake que pode ser formado, que está sendo formado. Com 1/3 desse lake você faz proxies de Brasil. Vocês entenderam que a ponta não é o fim, é apenas o meio? Por isso que a gente tem que integrar. Teve até um comentário que eu achei muito legal, né? Obviamente não falaram o nome, mas um banco líder, né? Top 3. A gente explicou como é que a gente consegue os dados, né, de um cliente na Subway, né? Que é basicamente a gente dá um cookie pelo dado. Fala assim, mas peraí, o cookie do aplicativo? Não, um cookie de verdade, né? A gente dá um biscoito. Aceita, né? Os cookies, não. Aceita o cookie mesmo, o biscoito. Um cookie. Aí fala assim, quantos profiles você conseguiu com esse tal de cookie? Eu já consegui 6 milhões de cookies. Então eu tenho 6 milhões de profiles. Ele falou, pô, será que o banco pode comprar esse cookie? Eu também queria dar o cookie. E aí, foi bem engraçado, mas... Aquelas canequinhas de plástico nível, não tá funcionando mais. Você fala assim, putz, né, o CAC, né? Pô, vou pôr na Globo, claro, vou pôr no Google, vou gastar aqui um cheque de 200 milhões. Eu quero, peraí, como é que é? Você dá um cookie? Eu falei, um cookie, né? Custa centavos, né? Então você fala assim... Poxa, eu prefiro esse teu cookie aí, né? Pelo menos eu tenho certeza que o cara come ele, né? Então você fala, pô, né? Uma propaganda talvez você não preste atenção, mas um cookie você vai prestar atenção. Isso, gente, começa a ficar cientificamente provado que vale a pena, né? Quando você transforma clientes que eventualmente não são recorrentes, imagina, esse número que eu vou falar agora é público, tá? Pode ser falado. A Starbucks americana é uma marca de venda spot de café. Ela tem 40% da receita dela recorrente, pessoal. 40, mais um pouco, 45, né? 45% dos clientes voltam. E voltam com uma frequência acima de 4 no mês. Então é muita coisa. E quando você tem o dado desse cliente, o cara virou recorrente, olha o LTV dele. Sim. Então o CAC... Um cookie ou um expresso não é nada pelo dado, não é nada pelo valor da informação do behavior. Então você consegue mostrar tecnicamente numa equação que essa tua campanha hoje é um cookie, amanhã pode ser um café, pode ser um chopp na TGI Fridays, ela vira always on. Porque vale a pena. Eu tenho um retorno previsível. Né? É assustador, né? Isso também é público porque é um case de Harvard, né? Eles calcularam quanto que é um LTV de um cliente da Starbucks, né? Um cliente durante sua vida vai consumir $13.600 em café, em média. Então você imagina quanto que, né, tipo, você não daria algo de $1 para ele entrar nessa trilha, né? E o payback vem no segundo café. E que 45% de tudo que as pessoas que entraram na trilha não dão churn, né? Então, assim, é disso que transforma uma cafeteria num case global, né? E é incrível, né? As possibilidades que vão desde fintechs derivadas disso, né? Não sei se vocês sabem,
Starbucks tem 5 bilhões de dólares depositados nas wallets de loyalty, né? Então, você imagina que marca que tem 5 bilhões de dólares, né, em depósitos por hiperconveniência apenas, né? Só porque você quer tomar o teu café mais rápido. É disso que a gente está falando. E é interessante, né? Eu estava falando, aquele dia que a gente estava conversando, eu tenho o wallet do Starbucks. E eu uso 2 bancos hoje, um banco digital e um banco mais tradicional. E eu não deixo o dinheiro parado em nenhum dos bancos, assim, não fica no saldo da conta. Mas na wallet Mas na wallet da Starbucks tinha R$150 outro dia. E tinha tempo que eu não usava. Porque... Então, assim, é muito impressionante. Você vai ter uma campanha logo do 150, viu, Joyce? Não, e é engraçado. Sabe qual a campanha que mais sensibiliza as pessoas? Campanha de load, R$100 por 10 estrelas. Que é você colocar mais dinheiro lá dentro. Por quê? Porque o cara fica esperando para dar load. Ele só dá load quando ele ganha estrelinha, entendeu? Então só imagina, né? É igual eu quando vou transferir milha. Eu fico esperando ter bônus para transferir as milhas. Exatamente. Vocês só imaginam, né, pessoal, com o ticket médio de um Starbucks ou de uma Subway, o que dá para fazer. Aí vocês imaginam, extrapolam para um ticket médio de um outro cliente nosso, que é o Italy, por exemplo. Imagina o ticket médio do Clube do Vinho do Italy. Você vai sortear hoje o Clube do Vinho? Não, né? Não, ainda não. Eu sei porque eu já tentei, ganhar um. Imagina, Marcílio, esse ticket médio, que é altíssimo, tá? É mais de 3 dígitos, o CAC que dá para fazer, porque é o clube que gera recorrência, entendeu? Então, mas de novo, eu preciso capturar isso. Essa informação está no e-commerce, essa informação está no ponto de venda, essa informação está no aplicativo de delivery. Esta informação, muitas vezes, para a marca, está no iFood ou no Rappi e não volta para ele. Então, de alguma forma, as marcas agora estão numa volta de parar de enxergar o mercado através dos DSPs, dos olhos dos DSPs tradicionais e buscar um pouquinho para os olhos delas, né? A uma taxa bem menor. E aí que a gente entra, entendeu? Perfeito. Gente, vocês vão ficar o dia todo aqui no evento? Como é que tá? Vocês vão à tarde, vocês não vão estar aí, né? A gente tem que... Vocês têm uma reunião de board lá. Né? Exatamente. Seguinte, eu queria que a gente fizesse as recomendações, né? As observações finais. E deixasse, cara, quem quiser entender mais sobre a solução e etc., quais são os principais canais para falar disso? Tá? Queria os comentários finais. Quer começar aí, que depois eu concluo? Não, acho que no melhor esquema open, né? Obviamente, tecnicamente, eu estou totalmente disponível, né, para qualquer tipo de questionamento, dúvida ou até da gente compartilhar conhecimento da trilogia aí, né, de fazer o Open do Mundo Food. E, obviamente, do lado produto comercial aqui, o Papaléu aqui pode falar, né? Pessoal, em primeiro lugar, usem, né, os aplicativos das nossas marcas, né, das marcas que são nossos clientes, né? Starbucks, a Subway agora... agora, final do mês, é isso, pessoal? Que a Subway vai botar o... São Paulo vai entrar na campanha de cupons. Então, aí a Subway vai ter... Vocês podem usar. E, claro, qualquer informação que vocês queiram a respeito da Wahala, da plataforma, vocês podem falar comigo, com o Ikeda, tem as informações aí, o nosso time está aqui também, o pessoal da Wahala vai estar aqui o dia todo, o Marcílio também sabe, é o nosso grande parceiro, aí, um dos primeiros, né, que está apostando na gente há bastante tempo, a gente agradece o convite, né, então, e convido vocês a experimentar aí as soluções que a gente tem nessas marcas que todo mundo gosta, né? E aguarde as novidades, tem muita coisa bacana aí saindo nos próximos meses. Excelente. 40 minutos falando de a necessidade de integração e não falamos nem de REST, nem de SOAP, nem de nada, porque a ideia aqui era a gente entender, no final das contas, para o negócio, o que faz a principal diferença. É uma honra ter vocês como parceiro, né? Ter essas marcas que está ajudando a Sensidia não só a se posicionar, mas até evoluir a solução para os novos conectores, para ter uma plataforma de conectividade mais completa. E não na teoria, mas já rodando na prática, né? O conector ele é lançado na segunda, na terça-feira, ele já está rodando lá na fase. Então isso para a gente é uma honra. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.